Bem, continuando para essa última parte da aula, uma das consequências mais importantes desse nosso teorema de Clausius, que a gente acabou de ver, é a existência de uma nova função de estado. Que função de estado é essa? É uma função que a gente vai denominar de entropia. E lembrando que é uma função de estado, é uma função que só depende do estado inicial e do estado final, ou seja, não depende da forma como eu vou do estado inicial para o estado final. Então, assim como na primeira lei da termodinâmica nós tínhamos a energia interna U, na segunda lei da termodinâmica, esta existência de uma nova função de estado vai levar o nome de entropia. Tá? Então, nós vamos falar, a partir de agora, sobre a entropia. Lembrando o teorema de Clausius, ele diz que a integral, né, do caminho fechado de D' Q R, agora estou explicitando esse R por ser um processo reversível, dividido por T, vai ser igual a zero. Então, agora imagine o nosso diagrama PV, do nosso gás aqui, ele está indo de um estado inicial I, que tem pressão PI e volume VI, por um caminho 1 até o estado F. Ele também pode fazer o quê? Ele pode ir desse mesmo estado I por um caminho 2 até F. E eu vou mostrar para vocês que tanto faz para essa integral, quando a integral fechada é igual a zero, a integral fechada de uma variável é igual a zero, significa que ela é uma função de estado. Então, imagina que eu vou para o estado 1, né, de I até F, e vou para o estado 2 de I até F. Antes disso, eu preciso fazer um ciclo fechado igual a zero. Então, vamos quero fazer ciclo fechado igual a zero. Então, vamos supor que eu vou de I até F por 1, e eu volto de F até I por 2. Isso significa o quê? Significa que eu vou fazer essa integral de I até F, de D' R dividido por T pelo caminho 1, mais a integral de F até I pelo caminho 2, né, de D' QR dividido por T. Tem que fazer essas duas integrais. Então, passo um lado, né, como as duas são iguais a zero, passo uma para o outro lado, fica com um sinal de menos aqui, e agora simplesmente o que eu faço eu inverto os limites de integração. Então, notem que eu tinha um sinal de menos aqui, e o integral de F até I. Agora, se eu inverter o limite de integração, fazer integral de I até F, eu sumo com o sinal de menos. Essa é uma propriedade básica da nossa de cálculo. Então, veja que, independente se eu for pelo caminho 1 ou se eu vou pelo caminho 2, a integral de I até F, de D' QR, é a mesma. Ou seja, independente do caminho reversível que eu vou de I até R, deve ser um caminho reversível, né? Independente desse caminho reversível que eu vou, a variação desta quantidade, agora que eu denomino entropia, vai ser igual a zero. Tá? Mas, perdão, uma vai ser igual à outra. A variação vai ser a mesma, independente de como eu vou de I até R. Eu não tenho, para a energia interna, não tenho como falar, né, qual que é a energia interna, qual que é a entropia daquele sistema específico, né, qual que é a entropia daquele ponto específico para o meu sistema. Mas eu consigo fazer o quê? Eu consigo calcular qual que é a variação da entropia dele, porque a variação da entropia agora vai ser a mesma, independente do caminho que eu pegue para esse meu sistema, desde que, novamente, o processo seja um processo reversível. Bem, então eu posso recolocar, né, e denominar essa minha variável aqui, D' QR, ou Q sobre T, né, como a minha entropia, tá? Ou seja, essa entropia, a unidade dela é em joules por Kelvin, né, porque é a unidade da quantidade de calor, que é joules, dividido pela temperatura, que é Kelvin, e nós podemos, né, dizer que esse diferencial S aqui, diferencial da minha entropia, é exatamente igual a esse D' Q reversível dividido por T. Ou seja, o ds agora é uma função de estado que independe do caminho que eu vou e, portanto, eu não coloco esse linha, não, é uma integral, eu posso integrar ele, independente do meu caminho. Ele igual a uma diferencial inexata, né, de uma função que não é uma função de estado, que depende do caminho, que é a quantidade de calor, mas quando eu pego essa quantidade que depende do caminho e divido pela temperatura, né, pego o calor, divido a temperatura, eu transformo esse integrando, que a princípio, né, o D' aqui é um integrando, que é um integrando que eu não consigo integrar se não souber por qual caminho que eu vou, e quando eu divido ele por T, eu torno ele um sistema integrável, né, que independe do caminho, ou seja, transformo ele numa função de estado. Bem, o que nós vimos é que essa função ela vale para processos reversíveis, né? Então,
o Clausius denominou esta quantidade, que nós hoje chamamos de entropia, inclusive foi o nome que ele mesmo deu na época também, e ficou com o nome de entropia, que significa transformação, do grego, ele tem esse valor. Então, a gente pode calcular a entropia de processos reversíveis de sistemas, e notem que, por exemplo, para o ciclo de Carnot, essa variação da entropia vai ser igual a zero. Por quê? Eu pego a quantidade de calor quente, né, dividido pela temperatura quente, e a quantidade de calor fria dividido pela temperatura fria, ele vai ser exatamente igual no ciclo de Carnot, e, portanto, para um ciclo de Carnot, que é um ciclo reversível, essa variação da energia interna, essa variação da entropia, a variação da energia interna é igual a zero, e a variação da entropia também vai ser igual a zero. Mas existem alguns ciclos reversíveis, alguns processos reversíveis termodinâmicos, cuja variação da energia da entropia não é igual a zero. Vamos ver alguns processos reversíveis aqui, tá? E para esses processos reversíveis, a gente pode sempre escrever que a variação da entropia, então, e muitas vezes a gente está preocupado, muitas vezes não, a grande maioria das vezes está preocupado com a variação da entropia, que vai dar essa nova propriedade do sistema, que é uma entropia final menos a entropia inicial, né? Vai ser igual ao integral de I até F desta quantidade, como eu falei para vocês. Então, basta que você calcule qual que é a quantidade de calor em função da temperatura, né? Vai integrando, se a temperatura for variando, ao longo do sistema, integrando essa quantidade de calor, e aí você encontra qual que é a variação da temperatura, a variação da entropia do seu sistema. Se você tiver um fluido, e o seu fluido for um fluido homogêneo, você pode escrever o seu sistema em termos das variáveis PV e T, né? Então, você pode escrever a sua entropia S em função das suas variáveis, e se ela for um fluido homogêneo, você a princípio pode escrever uma equação de estado, e escrevendo uma equação de estado, uma variável pode ficar dependendo das outras duas, né? Uma vez você sabe a pressão e o volume, você sabe qual é a temperatura, e, portanto, você pode escrever sua função, a princípio, você pode escrever sua função S em termos só de duas das suas variáveis macroscópicas, ou seja, a entropia S vai ser ou em função de P e V, ou em função de V e T, ou de função de P e T, assim como era, por exemplo, a energia interna, tá? Assim como era a energia interna a princípio, né? Nós vamos ver que, no caso aqui, a entropia, ela não depende de somente uma dessas variáveis, mas vai depender de qual processo que você passa e tudo mais, para definir qual que vai ser a variação da entropia. Claro que dependendo, se ela passar sempre de um estado inicial para o estado final, a variação da entropia vai ser sempre a mesma, independente de quais variáveis que você utiliza. Vamos ver alguns casos particulares aqui, então, para a gente tentar entender um pouco mais, ter um pouco mais de feeling sobre o que é isso, nessa nova grandeza que eu estou introduzindo para vocês, para boa parte de vocês, que é a entropia. O primeiro caso particular interessante que a gente pode observar é uma transformação adiabática reversível. Numa transformação adiabática, a quantidade de calor trocada, né, no meu sistema e com o meio vai ser igual a zero. Portanto, o D' que é reversível aqui vai ser igual a zero, e a variação, portanto, da entropia também vai ser igual a zero, porque a integral vai ser integral de zero, né? Que vai ser uma constante, mas a mesma constante menos essa mesma constante vai ser igual a zero. Então, portanto, a variação da entropia, quando a quantidade de calor é igual a zero, ou seja, no processo adiabático reversível, a variação da entropia é igual a zero, e nesses processos onde a variação da entropia é igual a zero, nós também chamamos de processos isentrópicos, né? Processos onde não há variação da entropia. Então, o processo adiabático é um processo isentrópico, não tem variação da entropia. Um outro processo interessante que a gente pode, outro caso interessante que a gente pode observar é a variação da entropia numa transição de fase. Então, lembra, a transição de fase é aquela onde, por exemplo, passa do gelo para a água, ou da água a 100 graus para o vapor da água a 100 graus. Então, a transição de fase é um sistema onde não tem variação da temperatura, né? E, portanto, eu posso calcular a variação da entropia como sendo, eu posso tirar a minha temperatura para fora da minha integral, porque ela não varia, né? Quando eu vou fornecendo calor ou retirando calor do meu sistema, não varia a minha entropia, perdão, não varia a temperatura, e, portanto, ela sai para fora da integral, fica o integral do estado inicial até o estado final, por exemplo, saiu de gelo até água líquida a 0 graus, então isso aqui vai ser igual ao integral de quantidade de calor que foi fornecida através desse processo reversível. Se for fornecido através de processo reversível, a quantidade de calor
que é transferida no processo de transição de fase, é igual à massa do meu sistema, vezes o calor latente dele, seja o calor latente de fusão ou o calor latente de vaporização. Então, a variação da entropia em processo de transição de fase também é interessante e fácil de a gente calcular. Ele vai ser simplesmente a massa vezes o calor, o calor latente de fusão ou vaporização, dividido pela temperatura da transição de fases. Lembrando que essa temperatura é sempre em Kelvin, tá? Sempre, sempre, sempre em Kelvin. Um outro processo que a gente pode ver aqui é a entropia de um gás ideal. E um gás ideal é interessante porque a variação da entropia do gás ideal vai ser sempre, a gente pode sempre encontrá-la, né? Para alguns, vai ter sempre uma expressão bonitinha, tá? Em função de P e V, ou de P e T, ou de V e T, tá? A gente pode ver primeiro a seguinte coisa. Como o ds é igual a d' Q é reversível, né? Dividido pela temperatura, e pela primeira lei da termodinâmica, du é igual a d' menos dw, e o dw é pdv, portanto, o ds a gente pode reescrever como um du mais um pdv, né, que é o dw, dividido por t, ou seja, eu separo du sobre t mais pdv sobre t. Lembrando que du, a variação da energia interna diferencial, é igual, sempre vai ser, independente do processo para um gás ideal, vai ser sempre NCV, que pode depender da temperatura, a princípio, vezes um dt. Então, o meu ds aqui vai poder ser reescrito como NCV, que pode depender da temperatura, dividido por t, vezes dt. E do lado de lá, eu tinha o pdv dividido por t, ou seja, eu tinha 3 variáveis macroscópicas, né? 3 variáveis de pressão, volume e temperatura. Mas notem que P dividido por T, ele vai ser nada mais, nada menos do que NR sobre V. Fica NR sobre V. Então, de um lado aqui fica uma coisa que só depende da temperatura, do outro lado aqui fica uma coisa que só depende do volume. Quando eu integro isso daqui, fica dt sobre T, dv sobre V. Quando eu faço a integral disso daqui, ela vai dar nada mais, nada menos do que faço uma integral sem limites de integração, fica integral, o meu entropia em função do volume e da temperatura, vai ser N, a capacidade térmica molar, né, a volume constante, vezes o ln de T, mais um NR, ln de V, mais uma constante. Tá? E essa constante é a mesma, independente do ponto, é a constante do meu sistema. Então, quando eu faço a variação, essa constante sempre vai embora. Então, veja que eu consigo agora ter uma equação que eu consigo calcular qual que é a variação da entropia de um gás ideal. Isso é totalmente factível e possível de ser feito. Agora, lembrando, então, sempre que você tiver um processo reversível, então, esses foram 3 casos que a gente viu, tem muito mais, você pode escrever, vale a pena fazer como exercício, escrever a variação da entropia em função não só da temperatura e do volume, como eu acabei de mostrar para vocês, mas também colocá-la em função da pressão e do volume, ou da pressão e da temperatura. Bem, nós vimos, até agora, que processos reversíveis eles têm essa variação da entropia. Agora, vamos ver como é que funciona para processos que são irreversíveis. Para processos irreversíveis, o que nós temos que fazer? Bem, a variação da entropia ela vai ser a mesma, independente do caminho que eu pego para ir até F, mesmo que esse caminho for um caminho irreversível, porque ele vale interessado, como a entropia é uma função de estado, eu só estou interessado na variação dela, e a variação dela, ela não está se preocupando em se ela for um processo reversível ou um processo irreversível. Mas qual que é o problema aqui? O problema é que o cálculo de um processo irreversível, eu não tenho como escrever esse D'Q. Eu não tenho como colocar um D'Q e calcular, porque para processos irreversíveis, o D'Q não consigo expressá-lo de uma forma matemática. Então, como é que você pode fazer para calcular a variação da entropia em processos irreversíveis? Bem, a ideia é você imaginar um processo que seja reversível, que leva dos mesmos pontos inicial até o mesmo ponto final. Então, ele vai sair do mesmo ponto inicial até o ponto final, e aí, sendo um processo reversível, eu consigo escrever o dq de uma maneira por uma equação matemática, e aí, como a variação, calculo qual que seja a variação da entropia, e, consequentemente, eu vou saber qual que vai ser a variação da entropia do processo irreversível, porque vai ser exatamente a mesma. Nem sempre é fácil você encontrar, né, ou imaginar um processo irreversível
um processo reversível que seja idêntico ao processo reversível que você está interessado, ou seja, que saia do mesmo ponto inicial e vá para o mesmo ponto final. Mas tem algumas situações que a gente consegue fazer isso. Vou mostrar para vocês aqui agora. A primeira situação que a gente pode imaginar é, por exemplo, a expansão livre do gás. A expansão livre do gás, como vocês sabem, ela é um processo irreversível. Tem um vácuo de um lado, tem um gás do outro, abre-se um furo aqui e o meu gás ele é completamente espalhado, né, por toda a minha região ali. A gente viu que isso aumenta a desordem desse meu sistema, né, porque as moléculas têm mais espaço agora para se movimentar. Mas, qual que é a variação da energia interna do sistema? É igual a zero, né, na expansão livre do gás. Não tem variação da energia interna, meu gás não empurra nada, portanto, não realiza trabalho, e não tem, como o sistema não é um sistema isolado, ele também não vai receber calor de nada. Então, variação da energia interna, variação não realiza trabalho e não recebe nem troca calor com o meio externo, tudo isso vai ser igual a zero. Tá? Então, como é que você consegue imaginar um processo reversível que seja similar a esse processo irreversível? Esse processo é irreversível, os gases não vão, né, espontaneamente, de um outro lado, voltar para o lado inicial. Como a gente consegue imaginar um processo reversível? A gente pode imaginar um processo reversível onde também não há variação da temperatura e, consequentemente, não há variação da energia interna. E o meu estado final, ou seja, de pressão, volume e temperatura, seja exatamente o mesmo, porque o volume ocupado vai ter que ser o mesmo, a pressão vai ter que ser a mesma, a temperatura vai ter que ser a mesma nessa expansão do meu gás. Então, eu imagino o quê? Eu imagino uma expansão isotérmica reversível. Na expansão isotérmica reversível, que vai sair desse mesmo volume inicial para o mesmo volume final, ele vai fazer o quê? A variação da energia interna vai ser igual a zero, porque no meu gás ideal ele não tem variação da energia interna. E a quantidade de calor recebida vai ser igual ao trabalho realizado, mas os volumes, os estados inicial do meu gás, de pressão, volume e temperatura, vai ser exatamente igual ao estado final, de pressão, volume e temperatura. E eu consigo fazer isso por essa expansão isotérmica reversível do meu gás. Quando eu faço isso, eu sei exatamente quem que vai ser essa quantidade de calor, e também sei que eu posso calcular a entropia através desta relação aqui que eu já havia calculado anteriormente por esse processo reversível. Mas veja que não tem não tem variação do calor. Então, a entropia desse estado final aqui, que é onde o meu gás está totalmente espalhado, até em relação, vai ter a mesma temperatura dessa entropia desse estado aqui, onde ele estava inicialmente num volume menor, mas na mesma temperatura. Mas os volumes vão ser diferentes. Então, eu posso calcular a variação de entropia como sendo o N, a entropia final vai ser NR Ln do volume final, mais uma constante, e a entropia inicial vai ser NR Ln do volume inicial, mais essa constante. Quando tira a entropia final menos a entropia inicial, as constantes vão embora, fica NR, que multiplica o Ln de volume final menos o volume inicial, que eu coloco sobre o mesmo Ln, fica então uma variação de entropia que vai ser igual a NR Ln do volume final dividido pelo volume inicial. E isso vai ser sempre maior do que zero, nessa expansão, nesse processo irreversível, porque o volume final, na expansão livre do gás, é sempre maior do que o volume inicial. Numa expansão livre, o volume vai ser sempre maior, porque, afinal de contas, está expandindo livremente. E, portanto, a variação da entropia nesse processo aqui vai ser maior do que zero. Bem, já num outro processo reversível, que a gente já comentou, que é a condução do calor, que o calor vai sempre do mais quente para o mais frio e nunca o contrário, o que a gente observa? Bem, imagine então que eu tenho dois sistemas, né, um estado 1 e um estado 2, que estão isolados termicamente do ambiente externo aqui, e eles estão em contato térmico para ter uma condução de calor. Como a temperatura T1 é maior do que T2, vai fazer o quê? Vai ter um fluxo de calor de T1 para T2. Qual que vai ser o diferencial da minha entropia? O ds da minha entropia vai ser o ds do meu corpo 1 mais o ds do meu corpo 2. É a variação da entropia do estado 1 mais a variação da entropia do estado 2. Mas, quem que é? A variação da entropia do estado 1 vai ser um d'Qr dividido por T1. E a variação da entropia do estado 2 vai ser um d'Qr dividido por T2. Só que esses d'Qr são exatamente o mesmo, porque o tanto de calor que saiu do corpo 1 vai ser exatamente o tanto de calor que entrou no corpo 2. E o tanto de calor que saiu do corpo 1
se meu corpo perdeu essa quantidade de calor. Então, eu posso colocar esse dQ'(R) como sendo o módulo, ele vai ser exatamente igual a esse, uso o mesmo, tá? E coloco o sinal de menos aqui. Como ele vai ser o mesmo, eu posso colocar ele em evidência e dizer que o d'Qr, nesse processo reversível, tá? Imagino que eu agora... perdão, só pulei uma parte. Como é que eu imagino um processo reversível que seja exatamente igual a essa condição de calor? É um processo no qual eu pego esse meu corpo 1 e eu coloco ele em contato térmico com um reservatório térmico, uma temperatura T1, tá? E ele tem 1 menos um dt. E ele vai ceder essa quantidade de calor d'Qr reversivelmente a esse reservatório térmico, e sua variação de entropia vai ser igual a um d'Qr desse processo reversível. Eu pego esse corpo 1, imagina um corpo 1 que está em contato térmico com um reservatório térmico, que não varia essa temperatura, numa temperatura T1 menos um dt, tá? E a variação, então, da entropia desse corpo 1, nesse processo reversível, vai ser menos d'Qr dividido por T1. Agora, eu pego esse corpo 2 e coloco ele no reservatório térmico a temperatura T2, né? E T2 mais um dt, mais uma certa quantidade de calor, e transfiro uma quantidade de calor d'Qr para esse corpo 2 através desse processo reversível. Então, ele vai absorver essa quantidade de calor d'Qr. Notem que, como vai ser o mesmo dt, né, a mesma variação de temperatura, esse d'Qr entre os dois vai ser exatamente o mesmo, porque vai ter o mesmo dt. Tá? Então, portanto, esse d'Qr desse meu sistema vai ser igual, posso colocar em evidência, vai ser igual a 1 menos 1 dividido por T2, menos 1 dividido por T1. Só que como o T2 ele é menor do que T1, 1 sobre T2 vai ser maior do que 1 sobre T1. Portanto, essa variação aqui, como o d'Qr é positivo aqui, essa variação das variações dessas temperaturas, ele vai ser sempre positivo, vai ser sempre maior do que zero, novamente. Tá? Então, novamente, a gente pegou esse processo, um processo reversível, e aí vou fazendo o quê? Vou aumentando, vou fazendo um processo no qual eu vou sempre transferindo esse meu corpo 1 para um reservatório térmico que tem temperatura cada vez dt menor, e pego esse meu corpo 2, vou transferindo para reservatórios térmicos que tem temperatura T2 mais dt, e vou somando temperaturas até os dois chegarem em reservatórios térmicos, que vai ser um reservatório térmico que está numa temperatura de equilíbrio entre os dois, que obviamente vai depender da massa e do calor específico desses dois objetos. A gente pode imaginar a seguinte coisa, para fazer um cálculo. A gente pode imaginar que os dois corpos são exatamente o mesmo, então tem a mesma massa, o mesmo sistema, só que o calor específico também é exatamente o mesmo. Então, é o mesmo objeto, tá? Só que um está numa temperatura maior e outro está numa temperatura menor. Por exemplo, água com gelo. A água com gelo é um bom exemplo desse sistema. Então, água com gelo, mesmo objeto, e vocês têm essa transformação. Ou água uma temperatura mais quente, ou água temperatura mais fria. Tá? E você coloca em contato térmico. Bem, o que acontece nessa situação? A gente pode agora calcular. Tá? E quando você calcula, como é que você vai fazer para calcular? Você pega o d'Q reversível, vai ser quem? Vai ser M vezes C, massa vezes C, vezes um dt. Quando você faz massa vezes C vezes dt, o MC vai ser sempre constante psi, e de um lado você vai ficar com LN. Do outro lado, você vai ficar com um outro LN de T, tanto para um quanto para o outro. Qual que vai ser a temperatura de equilíbrio? Vai ser a média dos dois, né? Porque é o mesmo corpo, tudo igual. Então, a temperatura de equilíbrio vai ser a média. E a gente chega numa variação de entropia, e fica como exercício para vocês também fazerem esse cálculo, que não é muito difícil. Vocês chegam numa expressão que é exatamente igual a essa, que é a variação da entropia, ela vai ser dada por 2mc, ln de meio da média das temperaturas, dividido pela razão, pela média, pela raiz de T1 vezes T2, que é a razão geométrica, né, desses dois sistemas. É a raiz de T1 vezes T2. E essa média aritmética vai ser sempre maior do que esta outra média aqui. Sempre maior. Por exemplo, você pega 100 e 1. Valores bem distintos. Você pega 100 e 1. A média de 100 mais 1 vai ser qual? Vai ser 100 mais 1, 101, dividido por 2, 50,5. Raiz de 100 vezes 1 vai dar raiz de 100
que é 10. Entendeu? Então, um vai dar 51, outro vai dar 10. Então, essa somatório de temperaturas diferentes vai ser sempre, a média vai ser sempre maior do que essa raiz de T1 vezes T2. Então, a variação de entropia nesse processo de condução de calor também é uma variação de entropia que dá um processo positivo. Isso você pode fazer para diferentes processos irreversíveis. Existem alguns outros exemplos que a gente poderia estar utilizando aqui. Mas você sempre vai encontrar o mesmo resultado final. O resultado final, não, a princípio, o mesmo resultado final, que é o princípio que a gente chama do princípio do aumento da entropia. Esse princípio ele diz a seguinte coisa, que o estado de equilíbrio no seu sistema, depois que o seu sistema atinge o seu equilíbrio, o que vai acontecer é que a entropia final de um processo irreversível vai ser sempre maior do que a entropia inicial. Ou seja, vai ter sempre no sentido de aumentar a entropia. E isso acontece para vários processos reversíveis, para todos os processos reversíveis. E, portanto, isso é o chamado de princípio do aumento da entropia. E, na verdade, essa é a formulação matemática da segunda lei da termodinâmica. Tem a formulação em forma de postulados, né, de frases, de Kelvin e de Clausius, mas a forma matemática de você colocar que a segunda lei da termodinâmica ela é uma equaçãozinha é através da entropia, que a variação da entropia em um sistema isolado vai ser sempre maior ou igual a zero. Ela vai ser maior do que zero em processos irreversíveis e vai ser igual a zero em processos reversíveis. Mas no sistema isolado ela vai ser sempre maior ou igual a zero. Isso é muito interessante, isso cai algumas consequências para a gente estar lidando aqui. Bem, a primeira é que, se o sistema for termicamente isolado, né, a entropia nunca vai poder decrescer. Você pega um sistema que é termicamente isolado, né, tem calor curto meio, ele nunca vai poder decrescer. Ela não se altera novamente como processos reversíveis, mas é sempre aumentar quando o sistema passa por um processo irreversível. Uma outra consequência é que agora a gente consegue definir qual que é o estado de equilíbrio dos sistemas. E porque a gente sabe que agora aquele sistema que volta no tempo é um processo que não vai contra a segunda lei da termodinâmica, porque agora um sistema ele vai sempre no sentido do aumento da entropia. E é aí que aparece agora o que a gente chama de seta do tempo, da direção. Os processos irreversíveis, todos os processos, né, que a gente no nosso dia a dia, que acontecem naturalmente, esses processos são todos processos que vão sempre por aumentando a sua entropia. Eles vão sempre aumentando a entropia, ou seja, vai sempre para um sentido. E é a primeira vez que aparece na física, na história da física, esse sistema que vai sempre no sentido temporalmente. Essa é a segunda lei da termodinâmica. E, portanto, os sistemas eles vão sempre tendendo para o seu estado de equilíbrio para um máximo da entropia. Quando um sistema chegou no máximo de entropia, o sistema isolado chegou no máximo de entropia, o sistema chegou no equilíbrio, ele não vai mudar mais. Ele vai sempre mudar, ele não vai ter uma sua mudança, e, portanto, podemos dizer que ele vai ser o estado de equilíbrio. E agora também nós podemos fazer o seguinte, bem, qual que vai ser o estado mais provável de uma reação química? Uma reação química que pode ir tem A com B, que pode ser AB, BA, ou A mais B, de um outro processo. Qual que vai ser o resultado final? Ou, né, tipo, A mais B mais C, então pode ser ABC, ACB, CBA. Qual que desses resultados químicos que vai acontecer num processo químico? O processo de resultado que vai ter maior tendência de acontecer, de acordo com suas características que você programa o seu sistema, sua reação, é aquele que vai ter a maior entropia final. Aquele que vai ser aquele estado que você calcula, pode calcular, aquele estado que você calcula que vai ter a maior entropia final. Então, você consegue calcular já de antemão qual que vai ser o resultado final do seu processo químico. Bem, a gente pode imaginar também, para tentar entender um pouco mais agora da relação da entropia com a desordem, se a gente observar, por exemplo, essa imagem, que é a imagem de uma mistura de tinta, né, que coloquei uma tintazinha lá, coloca-se uma tinta da água. E essa tinta, com o tempo, ela começa a se espalhar, né, a se dissolver, ocorre uma dissolução dessa tinta na água. No começo, que é a primeira imagem lá no superior à esquerda, ele está com o sistema com baixa entropia, né? Minha tinta está separada da água ainda, então a gente consegue distinguir a água da tinta. Só que no final, quando isso vai se misturando, as moléculas da tinta e da água agora estão espalhadas todas elas aleatoriamente. E a gente não consegue mais distinguir, separar espontaneamente o líquido da água. Por quê? Porque agora esse estado final é um estado de entropia maior.
Então, a separação espontânea, ou seja, o caso reverso, para voltar, nessa minha tinta, voltar para ficar totalmente isolada novamente, ou seja, um estado onde vai ter uma diminuição da entropia, nunca vai ser observado. É um sistema que nunca vai ser observado, porque naturalmente a entropia vai sempre aumentando no seu sistema. E nesse sistema de dissolução, né, de dissolver essa tinta, o estado de maior entropia é aquele onde, né, a minha tinta está totalmente dissolvida igualmente em todos os pontos na água. Isso é muito legal, muito interessante. Então, voltando, né, comentando mais uma vez sobre o princípio do aumento da entropia, ele é, a gente vê que ele significa que todo processo que é irreversível, ele, na verdade, mede o quê? Ele mede aumento da desordem, ou, eventualmente, do caos do universo que está associado ao seu processo. No caso ali da água, com a tinta, né? A minha tinta, que antes estava organizada, né, bem fechadinha, bem organizada, ela vai e se espalha. No caso, por exemplo, de fogos de artifício, estava energia química armazenada, essa energia química sofre uma explosão e se espalha nesse meu sistema para tudo quanto é lado. Eu aumentei a entropia do meu sistema. E agora você nunca espera que, naturalmente, espontaneamente, a sua entropia vai diminuir, tá? Do seu sistema. Isso nunca vai acontecer. Portanto, o princípio da entropia vai ser sempre válido e sempre mede, de certa maneira, a desordem e, eventualmente, o caos, né, do seu universo, que está associado ao seu sistema. Bem, a gente pode pensar, só para a gente imaginar também, uma outra coisa que essa entropia ela nos diz. Tá? Porque lembra que a energia interna do sistema ela é a capacidade de um sistema realizar trabalho. Mas para ele realizar trabalho, precisa de, por exemplo, uma máquina térmica, para realizar trabalho, precisa de uma fonte quente e uma fonte fria. Agora, imagina um sistema que tem água quente com água fria. A gente pode fazer o quê? A gente pode usar água quente como nosso reservatório quente, água fria como reservatório frio, colocar uma máquina térmica lá para absorver calor da minha água quente, realizar trabalho e rejeitar calor para a minha água fria, que vai funcionar como reservatório frio. Isso vai acontecendo, né? Então, eu vou conseguindo extrair calor da minha fonte quente. Você consegue fazer isso sempre? Não, você consegue fazer isso até quando? Até quando eu vou extraindo calor, quando eu vou extraindo calor, não é um reservatório térmico, é uma água quente, é uma mistura de água quente, então eu vou fazendo isso até o momento que eu vou retirando o calor da minha água quente, ele vai resfriando, eu vou enviando calor para a água fria, ela vai esquentando, até o momento que esses dois sistemas cheguem na mesma temperatura. Quando esses dois sistemas chegam na mesma temperatura, não tem variação de temperatura, não tem mais como eu retirar calor desse sistema. Não tem mais como, perdão, não tem mais como eu retirar trabalho desse sistema. Uma vez que o sistema atingiu o equilíbrio térmico, a oportunidade de eu realizar trabalho é perdida para esse sistema de água quente e água fria que eu estava utilizando. Então, uma vez que eu atingi esse equilíbrio térmico entre as duas águas, eu não consigo mais obter trabalho utilizando uma máquina térmica utilizando a variação, a diferença de temperatura entre esses dois, minha fonte quente e minha fonte fria. Portanto, se eu pego a minha água quente, água fria, e misturo ela, o que vai acontecer? Bem, na verdade, a variação da energia é a mesma, né? Não vou ter perda de energia. A água quente perdeu energia na forma de calor e mandou para a água fria. Então, não tem variação da energia desse meu sistema. Não tem nada. Mas o quê? Eu perdi uma coisa. Eu perdi a capacidade e a oportunidade de realizar trabalho. Então, no fundo, quando eu tenho essa mistura, ou seja, quando eu tenho esse processo irreversível leva a uma impossibilidade de realizar trabalho. Ou seja, sempre que eu tenho um processo irreversível acontecendo, sempre que a entropia cresce, a energia que era utilizada, que poderia ser utilizada para a produção de trabalho, ela é perdida. E o universo, né, torna-se cada vez mais caótico e aleatório. Então, a entropia, além disso, ela mede a capacidade, né, de um sistema de realizar trabalho, de ter uma possibilidade de realizar trabalho. Isso é uma coisa muito importante, muito grande dentro do sistema termodinâmico. Além disso, a entropia, a gente poderia ver ela como um sistema de microestados, microscopicamente. E isso é possível de ver, está numa próxima etapa do livro, mas é uma coisa que eu vou deixar para cursos mais avançados de física. E, portanto, nós acabamos com esta aula e com esta parte do curso.